Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai continuar a parte de energia ainda. Estamos quase fechando nessa parte. A gente falou da parte dos cálculos envolvendo o tipo de energia mecânica, que a energia não pode ser transformada, ela não pode ser construída nem destruída, ela é convertida de uma energia para outra. A gente viu as fórmulas de energia potencial, gravitacional, cinética, as fórmulas de energia de sistemas não conservativos, que foi da força de atrito. Essa aula aqui a gente não vai ter tanto cálculo para trabalhar, né? Só vai ter um. E aí, mas na verdade é um conceito básico sobre energia. Mas basicamente vai ser teórico para fechar a ideia de como a energia ela é trabalhada. A gente vai falar um pouquinho dos processos de transformações, a eficiência dos processos, os exemplos de transformação, focando na parte de energia elétrica. Aí a gente tem esses exemplos todos que vocês já viram ao longo do ensino fundamental, como é que você produz a biomassa para produzir, como é que você usa a biomassa para produzir energia elétrica, energia solar, nuclear, termoelétrica. A gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um e a energia geotérmica, né? São fontes geradoras de energia elétrica. Então, falando um pouquinho, a importância das transformações de energia geralmente é porque a gente precisa delas para desenvolver tecnologia, desenvolver ciência, para viver no dia a dia, que ninguém ia conseguir, inclusive, ter aula se não tivesse energia. Como é que nós carregaremos os notebooks e celulares? Ficaria um pouco difícil. E funcionamento das lâmpadas, porque a gente só consegue enxergar se o ambiente estiver iluminado. Mas como que a gente trabalha as transformações de energia? Como eu falei, você não constrói nem destrói, você transforma de uma para outra. E isso quem vai nos dizer é a lei, o princípio de conservação de energia. Uma vez a energia existente, ela se transforma em outros tipos de energia. E vai havendo essa conversão infinita. Tipos de energia, a gente vai ter energia nuclear, energia solar, e cada uma se transforma em outra. A gente viu semana passada as formas de energia. E o que isso serve para a gente? A gente conhecendo esses princípios, a gente pode, por exemplo, economizar dinheiro para poder, quando puder, sair para o cinema. Por enquanto está todo mundo em casa, mas tranquilo, é bom que vai ficar todo mundo rico, economizando dinheiro. E como é que vocês vão economizar energia nessa época de pandemia? Sabendo um pouquinho sobre essa parte da matéria. Uma característica, por exemplo, um exemplo, tipos de lâmpada. Se eu escolho uma lâmpada incandescente, que é aquela mais antiga, eu vou gastar mais energia. Por quê? Eu tenho a conversão da energia elétrica que chega nela, eu transformo em luz e eu transformo em calor. Uma vez que eu transformo em calor, nem tudo que eu for gerar vai ser luz. Ou seja, eu vou gastar mais energia para gerar luz porque eu perco em forma de calor que aquela lâmpada esquenta. Por que a gente usa lâmpada de LED ou fluorescente? Porque não tem a perda de calor. Uma vez que eu gero energia, vai se concentrar para a formação de energia luminosa, ou seja, para iluminar o ambiente. Não vai ser perdido. E isso, no final das contas, economiza energia e economiza o bolso. Então, falando um pouquinho da lei da conservação de energia, né, que é o que faz com que a energia seja transformada por processos. Normalmente você vai ter uma fonte de energia X que pode ser conservada ou armazenada, e essa energia ela pode ser trabalhada, geralmente vai gerar duas formas. Uma que vai ser a energia útil, que é o trabalho, tradução disso tudo é o trabalho, e a energia que normalmente o sistema não consegue conservar toda a energia, ela perde. Então você tem uma que vai ser útil e uma que é perdida. O exemplo da lâmpada, eu tenho energia transformada em trabalho, que é a parte que ilumina, energia luminosa, e eu tenho uma parte de energia perdida, por exemplo, por calor. Normalmente a energia se dá por perda de calor. Que no caso da lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada amarela, eu perco uma parte de calor. Então, sempre eu vou ter energia que ela vai ser acumulada e depois vai ser transformada, seja de forma útil ou perdida por calor.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, falando um pouquinho da energia dos carros, né? Você tem uma parte aqui, energia química que ocorre da queima dos combustíveis para poder gerar o movimento, a energia cinética dos carros, que é o movimento. Uma parte dessa energia é perdida em calor, assim como a energia luminosa, que eu já dei o exemplo da lâmpada. Uma parte é convertida em luz e uma parte é convertida em calor. Só que as de lâmpadas de LED não, porque normalmente você não tem essa perda de calor. Mas por que carro combustão é uma reação química, uma vez que queima, você gera gases e gera calor. Então você perde um pouco da energia que faz o carro movimentar e em calor. A forma de energia que está sendo transformada aqui é química, porque a combustão é uma energia, uma reação química, e se transformou em energia cinética, porque é o que faz o carro se mover. E a gente sabe que o processo nunca vai gerar 100% de rendimento ou eficiência. Eu peguei essa fórmula aqui, mas enfim, rendimento é a mesma coisa de eficiência. Pegando o exemplo que está na apostila de vocês, por que eu coloquei esse exemplo? Para dizer que toda energia, ela não vai, quase 100% da energia que existe no mundo não vai ser totalmente convertida, vai ser eficiente, transformada. Ela sempre vai ter uma perda. O exemplo aqui, considere que durante a queima de uma vela sejam fornecidos 2.000 joules de energia, destes somente 800 joules são transformados em luz, ou seja, a parte útil, e todo o restante é perdido em quê? Convertido em calor. Qual é a eficiência luminosa da vela? Então, qual é a fórmula da eficiência ou rendimento? Tem na apostila de vocês, ou quando vocês forem copiar da videoaula, vocês ao invés de botarem rendimento, vocês escrevam eficiência. É a mesma coisa. Qual é a fórmula? Energia útil sobre energia fornecida vezes 100. Então, aqui, qual que foi a energia útil? 800 joules. Energia fornecida, ou seja, a fonte que eu coloquei foi 2.000 joules, só que eu só usei 800. Então, 800 sobre 2.000 vezes 100. Fazendo as contas, poderia cortar 100 vezes 200, vai ficar 800 dividido por 20. Eu posso trabalhar com corte de zeros, vai dar 40% no final, ou seja, da energia que eu usei, só 40% foi útil, 60% foi perdida em forma de calor. Isso é a eficiência de um processo. Só para entender que a conservação de energia é linda, mas tem esses quesitos aqui. Uma parte é transformada em isso, que é útil, e uma parte é perdida em calor. Como é que eu sei que 60% foi perdida? Porque se 100%, a eficiência seria 100%. Se eu só usei 40%, o restante significa que foi perdido. Então, a gente vai trabalhar essa aula, transformação de energia, focando na produção de energia elétrica. Aí a gente trabalhando com aquele gráfico de fontes de energia, da onde a gente pega para formar uma energia elétrica? Quais são as fontes? Eu posso ter fontes industriais ou da tecnologia, utilizando máquinas, como nas termoelétricas, nucleares, hidrelétricas, que a gente precisa de máquinas também, ou naturais. A gente pode usar a fotossíntese, que a gente vai trabalhar com a biomassa, a solar ou do núcleo da Terra, que aí a gente vai trabalhar com a energia do tipo geotérmica. Então, fontes de energia, da onde que a gente pega a fonte de energia para gerar energia elétrica, a gente pega em usinas ou quando é de forma natural alternativa, não precisa de uma usina. Mas se for a forma industrial, são necessárias as construções das usinas. Exemplos de usinas. A gente vai ter energia hidrelétrica, combustíveis fósseis, que a gente vai ter as termoelétricas e a energia nuclear. Então, falando um pouquinho de cada uma, depois a gente foca nas energias trabalhadas nos capítulos. Nuclear é energia atômica porque vem da fissão de um elemento químico. Atômico vem de átomo, elemento químico. Então, a energia nuclear é obtida por meio de uma reação química radioativa, que é a fissão nuclear de materiais radioativos. O material radioativo que é usado é o urânio. Lá no slide posterior, a gente vai ter essa energia sendo focada. Combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo. É um tipo de energia não renovável, por ele vir do petróleo, normalmente, a maioria deles,
você não consegue renovar ele na natureza, que demora anos para ser formado. Mas além dele, você tem carvão mineral e gás natural. E existem outros, mas esses são os 3 principais. Energia hidrelétrica, que a gente está falando de usinas, né? É a principal forma de energia utilizada no Brasil devido ao potencial hídrico do Brasil. É uma forma de aproveitar a água dos rios, porém tem umas desvantagens na implantação, que você precisa mexer com a parte da floresta, tirar as populações ribeirinhas. Então, para a implantação requer uma questão de poluição, né, para poder formar. E a gente tem 3 tipos de energias alternativas aqui. A primeira delas, energia eólica, que usa a força do movimento do vento, né? Mas tem um problema que é para implantar requer altos custos. A gente tem bastante no Nordeste esse tipo de energia. Energia solar é gerada a partir do sol, os custos também são elevados, mas ela está sofrendo uma redução, mas para a gente obter é uma forma cara de energia. E a biomassa é quando a gente pega a matéria orgânica, geralmente vegetal, que não é fóssil porque não foi formada há muito tempo atrás, ela é recente, pode ser de 2 origens, animais ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Então, algumas a gente vai trabalhar mais nessa aula, outras a gente comenta depois, qualquer dúvida vocês podem me perguntar também. Fotossíntese e biomassa. Lembrando que as plantas elas vão pegar a energia do sol pelo processo da fotossíntese e a energia do sol, a energia solar, elas vão transformar em energia química, que nada mais é que a fotossíntese. E aí, quando você gera fotossíntese, você gera produtos, como por exemplo, alguns produtos elas podem ser convertidas em combustíveis orgânicos. Isso a gente que nada mais são que a biomassa. Então eu peguei um vegetal que pegou a energia do sol e transformou essa energia em energia química. Essa energia química ela vira combustível e orgânico, que é nada traduzindo é a biomassa que a gente fala, a energia da biomassa, é isso basicamente. Qual é a vantagem? Ela é um tipo de energia alternativa, ou seja, decorrente das outras que são poluentes, ela é renovável e sustentável. É muito utilizado o bagaço da cana-de-açúcar para gerar esse tipo de energia. Então, aqui a gente tem uma matéria orgânica, que pode ser, por exemplo, a cana. Você queima, você tem a fotossíntese, a biomassa, você vai gerar matéria orgânica, que você pode transformar ela em uma reação de combustão. Ela libera um pouco de CO2, não libera tanto, e ela libera também como produto alguns combustíveis. Energia solar, nem botei texto, porque é basicamente isso. Você trabalha com placas fotovoltaicas, porque pega a luz do sol e transforma em voltagem, ou seja, pega a luz do sol e transforma em eletricidade. Por isso que o nome das placas ou painéis são placas fotovoltaicas. Basicamente, essas placas elas pegam a energia luminosa, a energia do sol, e convertem em eletricidade. Você vai ter um dispositivo acoplado que vai controlar como que o fluxo dessa eletricidade gerada vai ser distribuído. A eletricidade, então, tem uma caixa que vai distribuir ao longo da casa e você vai ter o funcionamento dos eletrodomésticos. Então, você tem alguns aparelhos acoplados à placa. Você tem dispositivos de controle, você tem um disjuntor, e aí, a partir do momento que você tem esse dispositivo de controle, vai sendo liberado para os aparelhos eletrodomésticos. Vantagem, é uma energia renovável, porque o sol não vai acabar, e ela não é poluente. O problema dela é que ela é mais cara. E energia nuclear, que são as usinas nucleares. As usinas nucleares, ela trabalha com uma reação química, né, de fissão nuclear. Você quebra o urânio. Como é que funciona uma reação de fissão? Você tem um núcleo de urânio que ele é quebrado, fissão é quebra. E quando você quebra, você gera 2 núcleos. E a partir do momento que quebra e libera 2 núcleos, libera energia. E essa energia, ela se propaga. Ela vai se propagando, esses 2, cada um vai liberar mais 2 e isso vai gerando uma energia gigantesca. Essa energia gigantesca em sequência é chamada de reação em cadeia.
Então, por isso que a energia nuclear gera muita energia. Como é que funciona na usina? Eu tenho um reator, onde ocorre a fissão. Esse reator libera energia que aciona a caldeira, ou seja, essa reação vai gerar calor, e o calor vai acionar a caldeira vai mandar sinal para a turbina que vai converter esse calor gerado pela reação de fissão em energia elétrica. Gerando energia elétrica, a gente vai passar por gerador para ele passar pelas linhas de transmissão até chegar ao consumidor. Então, até aqui é a produção, até aqui é a parte de distribuição. No reator é onde ocorre a fissão nuclear, que eu falei que a partir do momento que quebra esse urânio, vai liberando energia. Essa energia aqui é traduzida como calor. Esse calor movimenta a caldeira e daí por diante a gente forma energia elétrica. Então, usinas nucleares. Agora falando da usina termoelétrica. Vai utilizar combustíveis fósseis, vai queimar esses combustíveis fósseis. Então, são fontes bem poluentes, porque quando eu queimo combustível fóssil, eu libero muito gás carbônico, que é o CO2, e esse CO2 pode chegar na atmosfera causando poluição. Um outro problema, além de ser poluente, é que combustíveis fósseis são fontes de energia não renovável. Então, basicamente é isso aqui. Você tem a queima do combustível fóssil na caldeira, e aí você vai ter esse calor gerando movimentação de turbinas, e nessa turbina você vai ter a conversão do calor em energia cinética, movimentação, e essa energia cinética ela é transformada em energia elétrica no gerador, e depois essa energia elétrica vai ser distribuída. Falando um pouquinho da energia geotérmica. A energia geotérmica ela vai trabalhar com o calor produzido no interior da Terra, no núcleo. E essa energia, geralmente em geysers, né, que são fontes termais, que a gente não vai ter muito no Brasil, porque a gente não tem muita atividade vulcânica, nem geysers, né, aqui, as fontes termais. É uma fonte de energia sustentável. O grande problema é que nem todo lugar tem atividade vulcânica, então nem todo país vai poder fazer. Funciona basicamente o calor da Terra, ele tem uma torre que pega esse calor, transfere esse calor para movimentar a turbina. Esse calor faz movimentar a turbina por conversão para energia cinética, e no final disso a gente vai ter a geração de energia elétrica. Então, normalmente é calor, energia cinética, essa energia cinética vira energia elétrica, que vai ser distribuída ao longo das casas. Então, basicamente é isso. A forma de transformação de energia que a gente mais vê é a parte de geração de energia elétrica, seja ela por qualquer usina. E quando chega nas nossas casas também, a gente tem a energia elétrica fazendo movimentar, por exemplo, o celular. Quando eu tenho energia elétrica, eu tenho a movimentação, o funcionamento do celular que vira energia luminosa ou energia térmica quando você tem um celular esquentando, ou energia química quando você usa a bateria do seu celular, enfim. A energia elétrica chega nas nossas casas e ela é transformada em outros tipos de energia também. Se eu uso um liquidificador, a energia elétrica ela vira energia cinética, do movimento das hélices do liquidificador. Se eu tenho um secador, por exemplo, você tem uma energia sendo transformada em calor ali, porque o ferro, a energia elétrica se transforma em energia térmica. Então, as energias elas são convertidas porque a gente segue o princípio da conservação. E lembrando que depois que vocês assistirem a aula, tem o teste e algumas atividades da apostila. Uma boa semana a todos.